Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos contar tudo sobre as minhas leituras do mês de junho. Mais uma vez este mês foi repleto de leituras diferentes, eu tenho aqui um bocadinho de tudo. Este mês eu li um total de 8 livros e li autores portugueses, autores estrangeiros, li ficção histórica, li romances de época, li romance contemporâneo, li livros infantis, portanto tenho aqui um bocadinho de tudo para vos falar. Mas antes de eu vos começar a contar que livros é que li este mês, não se esqueçam, se acabaram de chegar aqui ao canal, de subscrever, porque é muito importante para fazer crescer este projeto. E se quiserem comprar algum destes livros, não se esqueçam que eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo, para vocês não terem qualquer custo extra, mas ajuda-me a mim a crescer aqui no projeto. Então, o primeiro livro que eu li este mês foi O Ódio que Semeias, da Angie Thomas. Este livro é um jovem adulto e é passado na América e é sobre questões de raça, questão racial. Este livro conta a história de Star, e Star é uma rapariga negra. Ela estuda numa escola de brancos, uma escola a alguns quilómetros de distância. Os pais optaram para pôr lá para ela ter uma melhor educação e estar um bocadinho mais segura do que no bairro onde ela mora, porque ela mora num bairro muito complicado, com montes de gangues, com tráfico de droga e tudo mais. Então um dia a Star está num fim de semana numa festa e encontra lá um amigo de infância, um amigo que conhece desde bebê, e ele oferece para a levar a casa. Eles estão a ir de carro, tudo muito bem, quando são mandados parar por um polícia. Então o rapaz sai do carro, é revistado, e quando se dirige à porta do carro para perguntar à Star se ela está bem, o polícia baleia-o pelas costas. Portanto, este amigo acaba por morrer à frente dela e a Star vê-se aqui com um grande dilema, que é como testemunhar sem causar danos, sem causar mais mágoa, mais problemas, mais conflitos entre gangues. De que forma é que ela consegue testemunhar e fazer justiça para com o amigo que morreu? Este livro já tem opinião aqui no canal, eu vou deixar, como de costume, todos os links para os livros que eu falar que já têm opinião aqui no canal, para o caso de vocês querem saber um bocadinho mais. Mas este livro explora muito histórias verídicas sobre assassinatos, especialmente em jovens, por causa da cor da pele. Portanto, são questões bastante complicadas e, neste caso, é um jovem adulto com uma linguagem muito jovem. É um livro que está extremamente bem conseguido, extremamente bem trabalhado, muito bem feito. É um livro que eu gostei muito, se lê muito facilmente. Também tem filme. O filme está neste momento na Disney+. Eu ainda não o vi, mas estou bastante curiosa para ver, porque eu gostei muito deste livro. É um livro que explora todas estas questões da dor, da perda e ao mesmo tempo da injustiça e da questão do racismo, seja racismo de pretos com brancos e brancos com pretos. Portanto, funciona para os dois lados, há racismo para os dois lados, e o livro chama muita atenção sobre esses factos. Existem outros livros desta autora sobre a mesma temática que eu também estou muito curiosa para ler. Eu dei-lhe 5 estrelas. A seguir, e num registro um bocadinho mais leve, eu li História de um Caracol que Descobriu a Importância da Lentidão, de Luís Sepúlveda. Este livro é delicioso. Portanto, estamos a falar de uma história infantil que Luís Sepúlveda escreveu para os netos. Basicamente, os netos um dia perguntaram-lhe porque é que os caracóis são assim tão lentos. E ele prometeu pensar sobre o assunto e escreveu esta história como resposta. Então, este livro conta a história de um caracol que decide perceber porque é que nós caracóis não temos nome e porque é que somos assim tão lentos. Então, ele quer um nome, quer ter um nome próprio, não ser só o caracol, e quer perceber porque é que são assim tão lentos. Então parte numa jornada de descoberta. Este livro é delicioso, muito bem escrito, e tem estas ilustrações que são lindas. Eu adorei. Estas ilustrações são de Paulo Galindro e são maravilhosas. Eu adorei estas ilustrações. Eu dava por mim a parar nas páginas, a admirar as ilustrações, porque são de facto deslumbrantes. Tem aqui com várias técnicas e com colagens e tudo mais. E esta é uma história de descoberta e é uma história também de dar valor a nós próprios, de descobrirmos que as coisas que nós muitas vezes achamos que são defeitos podem ser também as nossas melhores qualidades. E é uma história que se lê muito rapidamente, mas que é daquelas que nos aquecer o coração, de nos deixar com um sorriso, e é uma história que eu recomendo tanto para crianças como para adultos, porque é uma história que eu sinto que qualquer um pode retirar muito daqui. Eu dei-lhe 5 estrelas bem gordinhas. A seguir, de um autor português, eu li Debaixo de Algum Céu, de Nuno Camarneiro. Este livro é o prémio Leia de 2012 e eu nunca tinha lido nada deste autor e entrei com muita curiosidade. Este livro conta a história de um prédio e
dos seus habitantes. É como se o prédio fosse um mundo e temos ali aqueles habitantes, o do primeiro esquerdo, o primeiro direito, o segundo, etc, etc, etc. Então nós temos aqui estas personagens, todas elas muito, muito diferentes, que se cruzam, e este livro passa-se durante 7 dias no final do ano e acaba no primeiro dia do ano novo. Eu entrei neste livro super, super empolgada, eu queria muito, muito, muito gostar e o tipo de escrita é espetacular. Eu comecei a ler e a escrita, o trabalhar de cada frase, eu tinha a sensação que o autor teve a escrever isto e a trabalhar cada frase semanas a fio, porque é lindíssima a escrita. Infelizmente a história desiludiu-me bastante porque é muito no ar, não se passa grande coisa e senti que havia aqui algumas falhas, algumas coisas que não funcionaram para mim pessoalmente, nomeadamente, e falei nisso na minha opinião, todas as personagens têm a mesma voz interior, têm a mesma voz que o narrador, e nós termos um senhor mais velho a falar da mesma forma que fala uma criança e vice-versa é bastante confuso. A escrita é muito, muito poética, a história é muito bem trabalhada, mas muito vazia de acontecimentos, é muito metafórica e para mim esse é um género que não funciona muito bem e eu fiquei um bocado desiludida com este livro. Ainda assim eu gostei bastante da escrita e lê-se bastante rapidamente, eu acabei por lhe dar as 3 estrelas e meia. De seguida eu li em audiobook The Poet X, da Elizabeth Acevedo, o poeta X, se quiserem traduzi-lo assim, embora os livros da Elizabeth Acevedo ainda não foram traduzidos para português, mas eu espero muito que traduzam. Este eu penso que era o último que faltava ler dela e foi o primeiro que ela lançou. Este é um livro em verso e é focado na poesia. E então nós aqui temos uma história de uma rapariga adolescente, o livro é jovem adulto, e ela é obcecada por poesia e escreve muitos pensamentos dela em poesia. E então nós acompanhamos aqui a jornada dela de crescimento e de aceitação de quem é. Ela sente-se muito perdida, está naquela fase da adolescência de questionar tudo, tem uma mãe que é muito quase fanática religiosa e que lhe quer impor isto e tens que fazer o crisma e tens que ir não sei o quê e tens que ir comungar. E a filha tem montes de dúvidas que nunca lhe são esclarecidas e então ela tenta passar isso tudo para o papel e temos aqui todas aquelas coisas da adolescência, do primeiro amor, do primeiro sonho que aparece quando surge um clube de poesia em que ela quer muito participar, mas sabe que a mãe seria contra. Então temos aqui todas estas dúvidas e conflitos de adolescente que são aqui retratados. O livro é muito, muito curto e é em verso, como já disse, o livro é todo em poesia. Eu não sou muito de poesia, em audiobook, que foi como eu ouvi, funciona bastante bem. Como era a autora a narrar, consegue dar sempre um toque diferente à narrativa e eu gostei bastante deste livro. Não foi o meu preferido da autora, mas gostei muito de saber de onde é que veio a fama dela e qual foi o primeiro livro dela em verso e gostei muito da forma como ela conseguiu conjugar a poesia para contar esta história, ainda que a história seja contada com um bocado de poesia, consegue não ser no seu todo exageradamente poética, se é que faço-me entender. É uma história que consegue ser muito comum, muito credível, muito uma história com que a gente nos consiga relacionar, mas ao mesmo tempo narrada em poesia, o que eu acho que foi muito, muito bom. Este livro é bastante curto e eu acabei por lhe dar 4 estrelas. A seguir eu li O Silêncio das Águas, de Brittany S. Cherry. Esta é uma edição da Presença. Este livro é um romance contemporâneo New Adult, portanto, novo adulto. Não existe este termo em português, mas basicamente é uma área de depois do jovem adulto e que já transiciona quase para a literatura adulta, está ali no meio. Então, este livro conta a história de uma rapariga. Esta rapariga vive perdidamente apaixonada por um vizinho, que é o melhor amigo do irmão, e ela, em criança, cisma que eles vão casar e que vão ser muito felizes. Estamos a falar de uma criança pequenina. Ela um dia combina encontrar-se com ele no bosque, mas ele atrasa-se e nesse bocadinho de tempo ela testemunha algo horrível. E a partir daí ela desenvolve um trauma e deixa de ser capaz de falar e de sair de casa. Os anos a partir daí vão-se passando, ela vive fechada dentro de casa, mas tem como melhor amigo então o tal rapaz que nunca abandonou, nunca deixou de ir lá ver se estava tudo bem com ela e de conversar com ela e tudo mais. E ela continua apaixonada por ele, apesar de já não ser aquele amor infantil, mas já ser um amor de rapariga crescida.
Este livro é bastante negro porque é sobre esta questão dos traumas e dos medos e das inseguranças que nós desenvolvemos, mas acaba por ser um livro que também nos aquece o coração, porque nós temos aqui um amor que vem da amizade, temos um amor muito bem desenvolvido. Eu adoro o personagem masculino daqui. Eu acho que ele e a protagonista fazem um casal muito, muito, muito doce, mesmo como amigos, a ouvirem as mesmas músicas e ela a partilhar livros com ele, porque ela está sempre, sempre a ler. E essa é uma das coisas que eu adorei neste livro. Aparece ela a ler Harry Potter, a ler Hunger Games, a ler as serviçais, portanto, livros que eu adoro e que ela passa o tempo a ler, porque está dentro de casa e não fala, e então passa os dias a ler. E aqui nós exploramos muito esta questão dos traumas e como é que a amizade e o amor conseguem superá-los. Eu gostei muito desta leitura, fiquei muito, muito surpreendida. É uma pena que esta autora não tenha mais nada publicado em Portugal, porque ela tem montes de livros. Grande parte deles já foram publicados no Brasil, portanto, se estiverem a ver do Brasil e quiserem saber mais desta autora, há vários desta autora no Brasil publicados. Eu gostei muito da escrita e, apesar do livro ser aquela ficção do amor cura tudo, é um livro que acaba por nos aquecer o coração e que mexeu bastante comigo e que eu gostei muito, muito desta história. Dei-lhe 4 estrelas e meia. A seguir parti do romance contemporâneo para o romance de época e li As Lições do Amor de Lorraine Heath. Este livro surpreendeu-me imenso, imenso, imenso. Eu estava à procura de uma coisa leve, uma coisa mais previsível e clichê, e normalmente os romances de época têm de tudo isso. Este não é exceção, mas este sai bastante do clichê. Este livro está muito bem trabalhado, tem um cenário de fundo muito, muito bem pormenorizado, que é uma coisa que muitos romances de época se afastam. Parece muitas vezes que o cenário de fundo quase não existe, e aqui nós temos muitos pormenorzinhos que nos são dados, mesmo as descrições das personagens, da maneira de ser, da forma de vestir, estão muito bem feitas. E ao mesmo tempo, livro com personagens muito bem desenvolvidas. O livro é muito curto, lê-se muito facilmente e ainda assim é um livro que me surpreendeu imenso. É clichê, é previsível, mas consegue sair um bocadinho fora da caixa e tem aqui um segredo, um mistério relacionado com doença que a autora conseguiu inserir aqui, que está muito, muito bem feito. Eu gostei muito desta história, adorei a protagonista, porque apesar de ser uma protagonista senhora de si e um bocadinho à frente do tempo dela, não é aquela protagonista à frente do tempo que se mete a agir como um homem ou a fazer disparates, como muitas vezes nós vemos e que são muito cómicas. Aqui é uma protagonista que se questiona realmente sobre as coisas. Porquê é que os homens podem fumar e as mulheres não? Porquê é que é dada a oportunidade aos homens de dormirem com uma mulher antes do casamento e as mulheres não? Porquê é que as mulheres não podem beijar um homem antes do casamento? Porquê é que isso faz delas impuras e com a reputação estragada, mas um homem pode andar com quantas mulheres quiser? Ela questiona muitas coisas, fala muito sobre as coisas, mas não tem aquela atitude de se armar em palervinha e de fazer muitas asneiras e de experimentar as coisas todas e de se revoltar por causa disso. Ela questiona, dialoga, conversa com as amigas sobre isso, conversa com rapazes sobre isso e questiona muito a sociedade numa forma bastante credível. Eu gostei muito da protagonista, eu gostei muito deste elemento da doença que aparece aqui por trás. Acho que está muito, muito bem feito, consegue muito bem transmitir as inseguranças de uma pessoa e também tem um fator muito forte que é o luto. Então aqui nós contamos a história da nossa protagonista Grace, que pede ajuda a um viúvo amigo dela para ensinar como é que ela distingue que se um pretendente está de facto apaixonado por ela. Portanto, ela quer saber se o homem que vai escolher, se de facto está mesmo apaixonado por ela e não pela sua fortuna. E nós temos este melhor amigo dela que está a passar por um período de luto, que perdeu o amor da vida dele, que também é um fator muito, muito interessante e que começa a dar-lhe dicas e a tentar ensiná-la como é que ela consegue distinguir o amor verdadeiro do amor por interesse. É um livro surpreendente, um livro que eu gostei mesmo, mesmo muito e que sai bastante do âmbito normal dos romances de época. Eu dei-lhe 4 estrelas e meia. A seguir, eu fui até à ficção histórica e peguei num Um Instante de Amor, da Milena Agus. Este livro é passado em Itália, começa na altura da Segunda Guerra Mundial e conta a história de uma rapariga cuja família considera louca. A família considera-a louca e fica super aliviada quando chega um homem que a pede em casamento e que a leva dali. A certa altura, a rapariga tem problemas de pedras nos rins. Aliás, o título original em italiano é precisamente Mal di Pietre, portanto, mal das pedras, e ela vai para umas termas e a partir daí as coisas começam a mudar. Este livro é extremamente curto e é uma história muito, muito surpreendente. O estilo de escrita é muito fora do lugar, é uma narrativa que nos deixa a questionar cada frase e cada instante
E é um livro que se lê num instante, mas que fica connosco. É daquelas histórias que nós acabamos de ler e a história continua connosco durante bastante tempo. É uma história que consegue, de facto, levar-nos a questionar muito o que é que define o ser humano, o que é que faz dele correto ou incorreto, o que é que faz dele louco ou são, o que é que faz de um casal feliz, o que é que faz o amor. É uma história que nos deixa a questionar montes de aspectos sobre o ser humano e uma narrativa muito bem construída. Este livro também tem filme, esta é a capa do filme, e eu ainda não vi, mas vi o trailer e ele parece-me estar bastante bem ajustado. E como podem ver, o livro não tem 100 páginas, é muito curtinho, mas deixa-nos mesmo a pensar no final. E por causa disso, eu acabei por lhe dar 4 estrelas e meia. E por fim, um livro de não-ficção biográfico, eu li O Rio e o Seu Segredo, de Zhou Xiaomei. Este, eu não tenho a certeza se já saiu a opinião aqui no canal, mas se não saiu, vai sair em breve. Este livro é passado nos campos de Mao e conta a história de uma rapariga, ou melhor, isto é biográfico, portanto é ela própria a contar a sua história, de uma rapariga pianista. Então ela conta a sua infância e juventude, quando Mao tomou poder e se apoderou de todas as coisas, e ela viu negada a sua educação. Ela que sonhava ser pianista, que estava num conservatório, que queria estudar música a todo custo, viu isso negado por causa de Mao. Ela acabou por se envolver num movimento, como todos da sua geração, e depois começou mais tarde a questionar-se porque é que tanta gente estava a morrer, porque é que tanta gente estava a ser torturada, viu as suas partituras a ser queimadas, os instrumentos a serem malditos quase. E então a primeira parte do livro nós acompanhamos toda esta jornada dela de tentar libertar-se. A segunda parte do livro já é depois de Mao ter morrido e nós acompanhamos Xiaomei a tentar recuperar o tempo perdido, a tentar recuperar os anos de educação que perdeu, porque durante muitos anos era negada a educação a qualquer pessoa na China. E ela deveria estar na fase em que um pianista está no auge da carreira e ela ainda estava a tentar completar o curso. Mas é uma história sobre quem tem um sonho e que nunca abdica dele. É uma história sobre música clássica e sobre a paixão pela música clássica e sobre a paixão pelo piano. E ao mesmo tempo uma história que mostra como uma pessoa consegue mexer tantas outras, como é que Mao conseguiu dar cabo da vida de tantas pessoas, negar educação a tantas pessoas, matar tantas pessoas, e é uma história que mexe connosco, mas ao mesmo tempo acompanhamos mais esse mexer na primeira parte do livro. A segunda parte já é a Xiaomei a tentar recuperar o tempo perdido e a mostrar de que forma é que conseguiu encontrar paz consigo mesma. Eu adorei o início, o final, ou a parte a partir do meio já nem tanto, mas gostei bastante desta leitura. Se gostam de não-ficção passada nesta época, é um que eu vos recomendo. Eu dei-lhe 4 estrelas. E é isso, pessoal, estes foram os livrinhos que eu li durante o mês de junho. Digam-me aí em baixo se já leram algum destes, se gostaram, se concordam com a minha opinião, e digam-me também alguns dos livros que leram durante o mês de junho, porque eu adoraria saber. Gostem deste vídeo, partilhem com todos os vossos amigos e não se esqueçam, mais uma vez, se acabaram de aqui chegar, de subscrever o canal, porque é muito importante fazer crescer este projeto, e se quiserem comprar algum destes livros, eu tenho links de afiliados na descrição, para vocês não tem qualquer custo adicional, mas ajuda-me a mim a crescer aqui no projeto. Eu vejo-vos a todos num próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!